Olá, caríssimos e caríssimas. Nessa lição deste domingo estudaremos a respeito das doutrinas de demônios. Tema pesado, hein? Treta. Mas é isso mesmo. Nós vamos ver que o termo demônios aparece somente uma vez na primeira carta a Timóteo. Indica tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua palavra e aos seus princípios. 1 Timóteo 4:1. Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de ministério da injustiça, ao descrever para os Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:7, a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo o ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Meu Deus, que coisa forte, né? Que venhamos a ensinar as Escrituras Sagradas com sabedoria, pois a doutrina de demônios é uma leitura errada da Bíblia, promovida, olha essa palavra, gente, promovida por Satanás, 1 Timóteo 4:1, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Eu sou o professor Daniel Ramos e que o Espírito Santo nos dê graça para essa lição tão desafiadora que nós vamos trabalhar. Já para o próximo domingo, EBD Jovens, né? Deus abençoe vocês. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós já estamos na lição 5. Isso mesmo, olha que linda essa lição. As falsas doutrinas. Isso aqui é faca na caveira, né? Isso é brincadeira não. Né? Se inscreve nas nossas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos, e vamos caminhar e ver o que Deus tem para nós. Porque é necessário, irmãos e irmãs, nos prepararmos cada vez mais para caminharmos em direção a Jesus Cristo. Porque a trombeta vai tocar. E enquanto igreja, precisamos estar preparados para subir. E isso só vai acontecer se nós nos aliançarmos, alicerçarmos com a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Então vamos começar logo com nossos estudos. O primeiro tópico da nossa lição de hoje, o autor já vai colocar como título: Doutrina de demônios. O que é isso? Né? Quem são esses demônios? Né? Dentre as muitas expressões que as Escrituras Sagradas utilizam, né, para se referir ao falso ensino, está doutrina de demônios, entre aspas, essa expressão. Mas, afinal, o que significa isso? O nosso autor pergunta, doutrina de demônios, o que é isso? O termo demônios aparece somente uma vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. Então, 1 Timóteo 4:1 ensina que doutrina de demônios é tudo aqui. A palavra doutrina quer dizer ensino. Então, ensino de demônios é tudo aquilo que se opõe a Deus, à palavra e aos princípios. Ou seja, é um contra-ensino. Isso é muito interessante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de, abre aspas, ministério da injustiça. Lá em 2 Tessalonicenses 2:7. Portanto, a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Ou lição relevante, porque se tem uma coisa que as pessoas estão sendo hoje em dia, ensinadas a se posicionarem contra Deus. E é interessante, permita meu parêntese aqui, irmãos e irmãs, não é do sentido eu odeio a igreja, eu odeio a palavra, não tem nada a ver com isso, não. É um falso ensino da igreja, com cara de que gosta da igreja, que gosta de Deus, mas na verdade está indo para o caminho contrário. É isso que é o problema.
Tem cara de que é, mas não é. É o clássico lobo vestido de ovelha, apacentando o rebanho para o precipício e não para a glória celestial. Doutrina de demônio aqui não é necessariamente uma frente opositora à igreja, mas uma manifestação de engano dentro da igreja interna que parece estar se posicionando a favor da igreja, mas a verdade é contra Deus, é contra a Bíblia e é contra a doutrina. É um engano. Isso é muito mais perigoso do que uma espécie de espírito da mentira. A mentira é mentira. Já dizia a avó, a mentira tem perna curta, minha filha. Já o engano, não. O engano, ele entra só reto. Como é que as irmãs do círculo de oração falavam quando era criança? Era sapatinho de algodão. É a forma que ele entra. Quando você vê, já arruinou a casa toda. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras. Lembre-se, errar é diferente de equivocar-se. A gente conhece gente santa, gente séria, que num momento da sua vida se equivocou por uma série de coisas. Falta de compreensão plena do termo, falta de compreensão plena do contexto, falta de ferramentas para estruturar sua hermenêutica. Isso é equívoco. O erro, ele é consciente. Ele é uma escolha. Vê se vocês percebem. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras sagradas, promovendo a inimizade contra Deus. Seus resultados apontam para isso, conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás. 1 Timóteo 4:1, com o propósito de fazer o crente apostatar e se tornar um hipócrita. E isso quando não tem o propósito de trazer uma ruína, deixa eu usar uma palavra mais forte ainda, uma desgraça tão grande na vida da pessoa que está fazendo a experiência de fé, que ela começa a tomar raiva da igreja. Ela foi ensinada, naquela miséria de evangelho falso a vida toda, que ela entende que igreja é aquilo ali. E um dia ela vai tomar birra, como é que fala? Antipatia da igreja, porque ela entende que tudo aquilo ali tem a ver com a verdade. A igreja é aquilo ali. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. E como que a gente enfrenta isso? O texto no qual Paulo trata sobre doutrina de demônios oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. Porque é muito sério esse negócio de doutrina de demônios. Lembra lá do texto de Apocalipse, Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. O problema de Jesus Cristo não era com Jezabel, a falsa profetisa. O problema de Jesus era com a igreja, que permitia a falsa profetisa continuar profetizando. Ou seja, o povo não se posicionava. Ah, irmão, isso aí não é rebelião, não? Olha, irmãos, quando o povo se levanta contra a mentira, não é rebelião, é profecia. Porque a profecia, ela tem o intuito de denunciar a corrupção e a mentira. Ai, não pode tocar. Ai, não... Calma com isso. Calma. Com esse negócio de não toqueis os meus ungidos, muita safadeza está sendo colocada debaixo do pano. E o Senhor continua dizendo, eu tenho contra ti que toleras Jezabel e não é. Lembre-se do que o Senhor falou com o profeta. Até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Se eu já o rejeitei, por que você continua tendo dó dele? Não toqueis. Muito cuidado com isso. Que essa desculpa de não toqueis, a igreja não se posiciona. E me faz lembrar o que o Senhor falou com Josué. Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, tu e este povo, e faça-os passar o Jordão.
Posicionamento. Levanta-te, pois, agora. Posicionamento. Imagina se Josué, porque Moisés foi maravilhoso, porque nosso Moisés, ninguém vai substituir, nunca vamos ter um pastor igual Moisés, Moisés, lamuriano, maluriano. Não, chega de diagnóstico de lamúria, de ressentimento, de nostalgia, de lembrança. A igreja não é museu, a igreja é um exército que vive para marchar em direção às mansões celestiais. Mas o líder caiu, a igreja continua marchando. O bispo das nossas almas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, como define as cartas, continua de pé. Ainda que Pedro venha tombar, Jesus continua ressurreto. Levanta-te, pois, agora. O texto foi escrito, voltando aqui à questão do enfrentamento, né? Quando a igreja de Éfeso estava sofrendo com os ataques e os danos às falsas doutrinas, Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra de Deus. Logo, a referência feita à doutrina de demônios é uma parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. Imagina, Timóteo jovem, né, a igreja de Éfeso, e ele vai assumir como bispo dessa igreja. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O versículo 6. A expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado se refere a alimento, ou seja, é a forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios pela pregação do evangelho e da boa doutrina, pois é isso que se alimenta e preserva o rebanho de Deus. Uma certa feita, um grande professor, numa escola da Alemanha, no lançamento de um livro, foi questionado, professor, o que é milagre? E aquele professor, muito renomado na escola da Alemanha, abaixou a cabeça, o auditório ficou em silêncio. Minutos depois ele levantou a cabeça e disse: milagre é a igreja sobreviver às péssimas pregações de domingo e continuar sendo igreja. É sobre isso, irmãos. Alimento. Põe alimento na mesa. Vamos parar com esse negócio de debaixo de autoridade, as pessoas estão brigando, essa desgraça de fome de poder que tem no nosso meio. O povo não está debaixo de autoridade fulano de Beltrano. O povo está debaixo da autoridade da palavra. É a palavra de Deus. A autorização do povo de Deus emana da palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é debaixo da minha mão, debaixo da mão de fulano. Isso é fome de poder. Isso é 666. Os filhos da perdição. Porque você está debaixo da minha autoridade. Misericórdia. Sai do mundo debaixo da autoridade do pecado e vou para a igreja debaixo da autoridade de um comedor com arroz e feijão. Não estou desmerecendo o ministério pastoral, mas ele não é autoridade sobre mim. Ele é meu guia, ele é meu orientador, é o meu ensinador, é o meu direcionamento, meu professor. Por que a gente tem dificuldade, né, de chamar o pastor de professor? Sendo que para ser bispo, e a palavra pastor no Novo Testamento geralmente se confunde com a palavra bispo. É aquele que é apto para ensinar. Porque eu só posso rebater a falsa doutrina com a verdadeira. Não basta falar, é falso. Não, eu tenho que dizer o que é verdade. Eu lembro não, né? Imagina, desculpa a expressão, eu estou falando como se eu tivesse 500 anos. Mas conta-se, melhor dizendo agora, né? Conta-se que quando foram elogiar Lutero por tudo aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, né, deixa eu desligar isso aqui, porque eu acho que eu esqueci. Foram elogiar Lutero, né, por tudo que aconteceu na Reforma. Lutero vira para todo mundo e diz: espera aí, isso aqui não é mérito meu, não, porque eu não fiz nada. A palavra é que fez tudo. A igreja está debaixo da palavra, irmãos.
O poder emana da palavra, a graça emana da palavra, o sangue emana da palavra, o Cristo emana da palavra, tudo é da palavra. A própria compreensão da igreja é a palavra. Sai do centro, coloca a palavra. Estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não é de fulano de Beltrano. Mas a palavra diz, considerem uns aos outros como superiores a si mesmos. Sim, uns aos outros. Não disse fulano e Beltrano, uns aos outros. A palavra que faz tudo. Voltemos a convertermos a palavra. Doutrina de demônios se rebate com a doutrina de Cristo, que emana da palavra. O segundo tópico da nossa lição fala uma coisa forte. Ele usa uma palavra bem pós-moderna, né? Que é a chamada a sedução das falsas doutrinas. Eita Deus! Gosto dessas coisas, eu gosto dessas lições assim, relevantes. E o que o nosso autor vai trabalhar aqui? A doutrina pode ser corrompida por causa da idolatria. Isso mesmo. Sedução da idolatria. O que seria isso? A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. Vocês sabem que idolatria é o termo usado para você colocar em pé de igualdade ou em pé de relevância qualquer coisa igual a Deus. Né? Qualquer coisa que você coloque em pé de igualdade a Deus é idolatria. Idolatria é mais que adoração a ídolos, vai explicar nosso autor. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E aqui eu acrescento, é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas ou que colocamos em pé de igualdade com Deus. Né? Deus está acima de tudo, irmãos, na vida do cristão. Deus, na pessoa bendita do Pai, Filho e Espírito Santo. Está acima de tudo. Qualquer coisa que eu coloco no lugar ou equiparado a é idolatria. Por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre voltará para o seu tesouro. Mateus 6, 21. O que domina o coração humano torna-se um objeto da sua adoração. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o Todo-Poderoso. Né? E idolatria é uma coisa muito séria no cristianismo. Nós, da Assembleia de Deus, nós temos problemas gravíssimos com isso. Nós temos irmãos que praticamente desconhecem a legitimidade de um culto. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, quando não se canta louvores da harpa. Ou seja, a harpa cristã, no nosso meio, tornou-se um objeto de idolatria. O culto só é legítimo se cantar os hinos da harpa. Como assim? A harpa não é canônica. O único documento canônico que nós temos na nossa igreja, a Assembleia de Deus, é a Bíblia, com seus 66 livros, do Antigo e do Novo Testamento. A harpa não é canônica. O que não pode faltar num culto são seus 4 pilares, todos eles centrados da palavra. Quais são os 4 pilares de um culto? Oração, louvor, ofertas e pregação. Se esse louvor que nós vamos fazer é um louvor da harpa ou um louvor espontâneo, é louvor. Se essa oração que nós vamos fazer é de joelho dobrado, é em pé, é todo mundo orando junto, é uma só pessoa orando e todo mundo concordando, não importa, é oração. Se essa oferta eu levanto, ou os diáconos passam para contribuir, é oferta. Ou eu faço pelo Pix, ou eu faço pela maquininha, é oferta. Estamos em tempos modernos, pelo amor de Deus. A pós-modernidade chegou, nós não estamos nos anos 90 não, acorda. Antes não tinha, agora tem porque é preciso.
É muito mais prático eu abrir o celular e fazer um Pix com a minha oferta de que ficar levando dinheiro no bolso. Aliás, quem é que anda com dinheiro no bolso hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. Eu não lembro a última vez que eu peguei dinheiro. Tudo é Pix. No nosso contexto brasileiro, né? Pelo menos. Se a pregação é avivalista, se ela é expositiva, não interessa. Interessa se ela está me levando a Cristo. O modelo é o que menos importa. O conteúdo que é importante. Se o pastor grita, se o pastor não grita, importa menos. Mas nós estamos muito mais preocupados com estilo do que com conteúdo. A gente vê uma pessoa gritando, ele é ungido. Será? Então isso tudo aí manifesta no nosso meio idolatria. E aqui eu trouxe o exemplo da harpa cristã como objeto de idolatria da Assembleia de Deus. Tem pessoas que morrem se você não cantar um hino da harpa. E se na hora do louvor você puxar ali uma estrofe da harpa, ele abre um sorriso aqui, ó. São hinos belíssimos. Belíssimos. Eu não estou menosprezando a harpa cristã, não. Pelo amor de Deus. Tem vídeo aqui no meu canal comemorando o centenário da harpa cristã. Mas o louvor não fica menos louvor se não cantar os louvores da harpa cristã, não, irmãos. Isso é idolatria. Isso é usar a harpa cristã como objeto de idolatria. E isso é grave. Deixa o povo louvar. Tem frases em louvores dos hinos da harpa. Isso é para quem conhece os hinos da harpa, tá? Não é para quem está fingindo que gosta, não. Que a gente não pode dizer mais. Que naquela época eram frases bem elaboradas. Hoje se tornaram frases de baixo calão. Leia, vai lá, leia, pega o hino da harpa. Leia aquele hino. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Leia o hino. Depois você me conta. Tem uma frase no meio desse hino que nós falarmos hoje é uma frase de baixo calão. Na época que foi composto, não, era riquíssimo. Porque as línguas são assim. O português é uma língua viva. Ele vai se ressignificando ao longo do tempo. Então eu não posso mais expressar certas coisas lá dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, agora no século 21. Há 25 anos do novo milênio praticamente. Porque a língua se ressignificou. Não é a igreja que está mudando, é a língua. E quem está me ouvindo pode mais escandalizar do que necessariamente ser nutrido. Calma, irmãos. Não precisa ser desse jeito. O relativismo é uma descrença. Outro ponto aqui que ele aponta, né, da sedução às falsas doutrinas. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. E aí vai confrontar o filósofo, né? É verdade que a verdade não existe? Isso é a filosofia que está dizendo, sou eu não. Né? Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável nem absoluto. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância, ao ambiente e às necessidades envolvidos. E aí entra aqui, irmãos, um problema que, de repente, quando na minha fala lá do primeiro, do bloco anterior, pode ser confundida agora. A igreja precisa se contextualizar? Sim. A língua muda, né? É uma língua viva. Ela sofre mudanças ao longo do tempo. As palavras se ressignificam. Mas a igreja não pode mudar a ponto de virar mundo. Mudar é uma coisa. Mundanizar é outra. Né? É o princípio da reforma. Igreja reformada sempre em reforma. Ou seja, a reforma tem que ser constante. Não é uma coisa que aconteceu há 500 anos e a gente comemora. Vamos fazer reforma. A nossa escola dominical precisa ser reformada. Esse modelo não funciona mais. Todo mundo está vendo que a escola dominical está no CTI.
O nível de frequência escola dominical está baixíssimo. E isso não está no conteúdo da revista Escola Dominical, talvez, mas eu acredito que não. Mas no modelo. Esse negócio de chegar na igreja, textual. Para que isso? Ninguém nem ouve aqui, fica todo mundo conversando. Relatório da escola dominical de hoje. Aí fica falando que é relatório que ninguém ouve. 5 Bíblias, 10 revistas, tantas ofertas. Reforma, precisa de reforma. Isso funcionava lá nos anos 90. Hoje não funciona mais. Viu a diferença? Mudança para mundanizar. Mudanças que precisam ser feitas para atender o tempo que nós estamos vivendo. Mudança fala de método. Mundanizar fala de princípio. O princípio não muda. Vamos ter que ter escola dominical para sempre. A escola dominical não pode fechar. É a maior escola do mundo e é uma forte ferramenta contra a apostasia. A manutenção do ensino da igreja. Eu sou filho da escola dominical e dou graças a Deus pela vida dos meus professores. Mesmo não sendo lá grandes teólogos, mas se dedicavam ao ensino. Não pode, mas o modelo de escola dominical precisa ser mudado. Tem que ser mudado. Viu a diferença? Mudança, mas mundanizar. Mudança fala de contexto. Mundanizar fala de ataques aos princípios. Perverter, em vez de converter. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus. Ele ataca o princípio, ataca o cerne e não a metodologia. E é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina e que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é genuína fonte de doutrina deixada para a Igreja de Cristo. Ela é genuína? Não. Ela é a única fonte genuína, doutrinária, deixada pela Igreja de Cristo. Já dizia a Reforma, sola Scriptura, traduzindo para o português somente a Escritura. A sedução do hedonismo, ainda estamos no segundo tópico, né, da sedução às falsas doutrinas. O hedonismo é um outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério pelo prazer. É isso, o hedonismo, isso é um conceito filosófico. Eu tenho que ter prazer, eu tenho que me satisfazer, a vida é muito curta, sabe essas falácias? Eu tenho que viver hoje que amanhã eu posso amanhecer morto. Essas coisas todas, e eu não posso ter dor, eu não posso sofrer, eu não posso chorar. É alegria, é sorriso, é carnaval, é sexo, é momentos de gozo. A cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem, que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz. Ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, faça o que quiser para que você esteja feliz e se sinta bem. Isso é hedonismo. Ah, mas o crente não pode ser feliz? Não é que o crente não pode, o crente deve. Mas a felicidade é uma experiência, não é uma constância. O dia mal vem. Um dia eu vou chorar. Um dia eu vou sorrir. Não é o que o texto bíblico mostra para nós? É por isso que eu amo a Sagrada Escritura, porque ela não nos dopa. Isso não é ópio. Você não fica entorpecido. Ela coloca os seus pés no chão. Os nossos pés são fincados na realidade. Quando o texto de Eclesiastes, há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Ele não está dizendo que o crente não pode ser feliz. Ele está dizendo que o crente pode ser feliz e vai ser feliz. Mas ele não pode deixar essa felicidade entorpecer a vida dele e achar que nunca vai chorar. Porque se Deus é comigo, o mal não chega na minha casa. Meu querido, o dia mal vem.
o dia mau vem. Vem para o santo, vem para o ímpio. A diferença do ímpio com o santo é que o ímpio passa o dia mau sozinho, enquanto os crentes passam o dia mau com Jesus Cristo. Ainda que eu desça o vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Deus quer sempre o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira, mas o caminho para isso é obedecer os princípios absolutos da palavra de Deus. Salmo 1, verso 1 ao 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, ele vai ceiar com os inimigos. Não é vingança, não é só felicidade. Eu chorei ontem, mas amanhã tem uma mesa preparada. O hedonismo é um termo técnico e atual para aquilo que Tiago chamou de deleites, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. Os deleites deste mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Somente o temor. Gente, deixa eu grifar essa palavra, temor. Temor. Somente o temor e a entrega a Deus leva o homem a desfrutar a verdadeira felicidade. Portanto, a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos bases para toda sorte da falsa doutrina. Vencê-los é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas cortar a sua raiz. Chega desse evangelho que é só vitória, que é só receba. O evangelho de Jesus é boa nova, irmão Daniel. E é verdade, não vou dizer que não. Mas é boa nova sobre as mentiras, sobre as velharias que havia sobre a minha vida, sobre o velho homem que eu sou. A boa nova de Deus é novidade sobre a velharia em que eu me meti. A velharia do pecado. A velharia do tradicionalismo. A velharia do sempre foi assim. E o trem está descendo ladeira abaixo e eu não sou capaz de modificar. Imagina, irmãos, se Lutero pensasse como alguns líderes que nós temos nos dias de hoje dentro das nossas igrejas. Não pode mudar, que sempre foi assim. Imagina se Lutero pensasse desse jeito. Nós estava lascado no dia de hoje, como diz meu pai lá da Bahia. Né? Meu pai é baiano e tem essas linguagens. Nós estava lascado. Não, porque time que está ganhando não se mexe. Primeiro que não está ganhando. A escola dominical, impossível piorar. A frequência está lá embaixo. Está no pior nível da sua história. E em time que está ganhando, mexe-se sim. Por que mexe? Porque eu prefiro mexer enquanto está ganhando do que mexer na hora que estiver perdendo. Mexer num time que está ganhando, isso é técnica de administração. Ou seja, você está prevendo o que pode acontecer. E antes que aconteça, você já tomou providência. Em time que está ganhando, mexe-se sim. Antes que ele comece a perder. Que Deus nos ajude. O terceiro tópico da nossa lição, não se deixe enganar. Né? Antes de começar a falar isso aqui, eu acompanhei uma família que viveu muito tempo enganada. Né? E como a gente é professor, o pessoal acaba nos acionando e a gente direcionando para a palavra de Deus. E essa família ficava assim, gente, mas como que o Senhor me deixou ali tanto tempo? Como que eu fiquei debaixo daquele jugo tanto tempo? Como que eu fui enganada tanto tempo? A mãe da casa perguntava, a família, gente, pai, mãe, filhos, todo mundo. Quando eles abriram os olhos, né? Aí eu falei assim, talvez a pergunta que a gente deve fazer agora não é por que o Senhor me deixou ali, porque a Bíblia está na sua mão o tempo todo. Os homens de Deus estão aí à disposição o tempo todo, na internet, na televisão,
no rádio. Agora, por que eu estou permitindo que me engane? Se a palavra de Deus está aí. Ah, mas o pastor falou isso. Espera aí, o pastor falou, está condizendo com a Escritura? Ele está falando o que a Escritura diz? Ou ele está falando de opinião? Irmãos, tem que ser julgado na palavra. Ah, mas não toqueis, não tem nada de não toqueis aqui não, irmãos. Examina, pois, as Escrituras. É a Escritura que me diz. O próprio Senhor diz, analise uma árvore pelos seus frutos. Se dá fruto bom, a árvore é boa. Se dá fruto podre, a árvore é podre. Para de se enganar. Até quando tereis dó de Saul, se eu já o rejeitei? Irmãos, a questão não é o Senhor, e a gente fica culpando Deus. Por que o Senhor me deixou ali? Fiquei enganado tanto tempo. Não, porque que eu permiti que me enganasse, uma vez que a palavra estava à minha disposição. Todo mundo com Bíblia na mão, mas não acessa a palavra. Vai ler as cartas de Paulo. Vai ler lá, irmãos. Ah, não dou conta de ler a Bíblia toda. Eu entendo, o texto da Bíblia é complexo mesmo. Ainda que tenha traduções modernas, ainda assim são termos complexos, porque muitas colocações não podem ser atualizadas, porque senão perde a sua verdade. Aquelas expressões estão amarradas àquele contexto que está sendo colocado ali. É verdade. Mas se você começar a ler as cartas de Paulo, começa a ler de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, vai ler nas cartas pastorais, as cartas gerais, chega em Hebreus. Ô meu querido, se os crentes lerem as cartas, ele vai falar, não, peraí, essa igreja aqui da Bíblia, que é a igreja apostólica, é antagônica à minha igreja que eu estou frequentando. O que se prega na igreja apostólica é antagônico ao que se prega onde eu congrego. E é por isso que os irmãos, agora como John Piper e esses homens cheios da palavra de Deus, vai dizer, não procura uma igreja perto da sua casa, procura uma igreja perto da Bíblia. Mais próximo da Bíblia tiver, vai para ela. Vai lá, frequenta lá. Então é a questão da responsabilidade. Eu gosto dessa frase aqui que o nosso autor coloca. Ele ganha o meu respeito, ele se agiganta aqui diante de mim. Terceiro tópico, não se deixe enganar. Ele está dizendo, a responsabilidade de se enganar ou não é nossa. Jezabel sempre vai estar lá. O problema é da igreja, que permite a falsa profetisa profetizar no meio dela. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores, pois Jesus e alguns dos seus servos advertiram a esse respeito. Desde os tempos apostólicos, desde os tempos de Jesus, eu tenho que falar isso aí, igreja apostólica, eu estou falando da primeira igreja, a igreja primitiva. Eles receberam do Senhor, como Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor. Eu quem? O ministério apostólico. E o que também vos transmiti. Ou seja, o modelo de igreja é a igreja apostólica. Se a minha igreja tem comunhão com a igreja apostólica, então nós estamos perto da palavra. O que não foi feito na igreja apostólica não deve ser feito na minha igreja, ainda que aquilo esteja na Bíblia. Por exemplo, pão de saco. Eu adoro esse exemplo. Esse modismo de propósito de pão de saco no nosso meio, eu, enquanto estudioso da palavra de Deus, entendo isso, nada mais é do que o novo... Como é que é aquilo lá que Lutero rebateu? Indulgência, né? As novas indulgências. Né? O povo não quer orar, o povo não quer colocar a boca no pó, o povo não quer buscar. É só oração de catachinelo. O que é isso? É aquela oração que você está com sono e quer dormir. Aí você, o Senhor está dormindo. Não passa momentos em oração, aí coloca uma roupa e diz que está no propósito e sai por aí. Nessa palhaçada, essa macacada no meio do povo de Deus, vilipendiando o corpo de Cristo, expondo o corpo de Cristo ao vitupério, à vergonha. Por que eu preciso colocar roupa de pano de saco? Porque eu não passo momento de oração? Ou estou trocando o momento de oração por uma coisa de efeito?
Isso é literalmente o que Lutero rebateu. Indulgência. Indulgência. E não adianta ficar com beicinho comigo, não. Vai na palavra. Se você vê Paulo orientando o povo a vestir roupa de saco, se você vê João orientando o povo a vestir roupa de saco, a próxima aula aqui eu vou apresentar com roupa de saco. A igreja apostólica. Nós somos uma igreja no modelo da igreja de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, da igreja lá de Timóteo. É isso que a gente tem que entender. Não é a Bíblia, mas toda a Bíblia sendo revista à luz da igreja apostólica. Isso é muito sério. As falsas doutrinas não são e nem pode ser uma surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada. Essa expressão é muito rica. Não se deixar ser enganada. A igreja que está sendo enganada, ela é ciente. Ela está fazendo uma escolha. Jezabel está profetizando. Você sabe que ela é falsa profetisa. Se você permite, é consciente. É escolha. Ela me enganou. Eu deixei que ela me enganasse. Ele me enganou. Não. Eu permiti que ele me enganasse, porque a palavra de Deus sempre esteve aí. Mas eu nunca tive coragem de confrontá-lo na palavra. Confrontar na palavra, gente, não é ir lá discutir com a pessoa, não. É dar as costas. Eu estou querendo o pão vivo que desceu do céu. Você está colocando na mesa lixo? Tchau para você. Vaza daí. Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso, não. Irmãos, vai ler Apocalipse. Babilônia tornou-se morada de demônios. E qual é o conselho? Sai dela, povo meu. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. O que é morada de demônio? Lugar de mentira. Porque enquanto na casa de Deus tem verdade, na casa do demônio tem mentira. Sai dela, povo meu. Ô, lição boa essa daqui, viu? A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja de Éfeso, ele era o bispo dessa igreja, né? 1 Timóteo 4, 1-5, havia sido predita pelo próprio apóstolo Paulo. Ele sabia que depois de sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho. Atos 20, versos 29 e 30. Logo, o surgimento de ação dos falsos mestres no seio da igreja não era novidade para aqueles irmãos. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e ele bondosamente nos alerta mediante a sua palavra. Olha que coisa linda. Ele bondosamente nos alerta mediante a sua palavra. Resta saber se eu quero ouvir a palavra ou não. Abra a Bíblia, irmãos. Abra a Bíblia. O que adianta você estar ali com o amiguinho, a trombeta toca, tu vai para o inferno. Parabéns, ó. Que escolha inteligente. Se existe algum sinônimo de idolatria maior do que esse, é impossível. Deus conhece todas as coisas e ele bondosamente nos alerta mediante a sua palavra sobre os perigos que nos cercam. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pela sedução dos falsos ensinos. Como, gente? Na palavra. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Examine a Bíblia. A igreja evangélica é uma igreja da Bíblia. Não é a igreja de fulano e de Beltrano. O que fulano disse, o que Beltrano disse, é o que a Bíblia disse. E se está na Bíblia, é legítimo. E o que não está, pronto, acabou. É mentira. Desmascarando o engano doutrinário, né? Desmascarando o engano doutrinário. Ainda estamos no tópico 3º. Né? Não se deixe enganar. Eu amo, muito lindo isso aqui, muito sóbrio. Deus abençoe a vida do nosso autor aqui, viu? Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com sua partida, trabalhariam para disseminar falsos ensinos.
A crueldade. Atos 20, verso 29 e 30. Crueldade. Enquanto o Espírito tem misericórdia, os falsos ensinadores têm crueldade. Em outras ocasiões, esses falsos mestres apareceram como homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. Viu o que eu disse lá no início? Não é a gente que diz que é contra a igreja, que é contra... Não, chega com a máscara. Ô amado, ô amigo. Aí você vai ver, tá querendo é dinheiro, tá querendo é ser narcisista, tudo gira em torno dele, nada pode acontecer sem ele. E aí vai. O termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios. E ele aparece em outro texto no qual indica a decisão dos apóstolos em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofriam nos seus dias. Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. E como é que a gente vai fazer isso, gente? Pegando a Bíblia e indo lá confrontar? Meu querido, sai dela, povo meu. A Bíblia que disse, gente, vaza daí, escapa-te por tua vida. Vai procurar um lugar onde se coloca no altar o pão vivo que desceu do céu, palavra genuína. Você acha que eu sou contra essas igrejas que estão aí ensinando e fazendo um monte de falcatrua, arrancando? Sou contra não. Sou contra não. Não, o Senhor não foi contra Jezabel. Eu não sou contra esse povo. Não. O Senhor falou, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Ele não falou contra Jezabel. Ele falou contra a igreja que tolera. Eu não sou contra essas falsas igrejas que quer arrancar o dinheiro do povo. Eu não. Como é que vai dizer? Acho que foi John Piper que disse isso. Não tenho certeza, mas eu creio que parece com as frases dele. Vai dizer assim, falsos profetas é a punição de Deus para falsos crentes. Porque quem é a verdade, procura a verdade. Quem quer a verdade, vai atrás da verdade. Agora, quem quer engano, meu filho, toma engano. Como é que a gente se protege do engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si mesmos e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Quando você vê um pastor comemorando que fulano foi embora da igreja, ou que não dá a mínima se fulano foi ou não foi, nem era dizimista, não entendeu. A questão não é ser dizimista ou não, a questão é que custou o sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu vou atrás dele, que ele custou preço altíssimo. Foi caro comprá-lo. Uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada pelo engano das falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. Efésios 4, 15, 16. Congregar numa igreja cheia de panelinha, de grupinho. Porque, irmãos, o corpo de Cristo é um só. Não podemos degladiar entre nós. Isso é reino dividido. Né? Igual eu trabalho com um professor que tem um instituto pequeno de teologia, mas muito bonitinho, muito organizado. Um rapaz bem piedoso, né? com relação à doutrina. E ele falou que ele tinha ido na igreja e o pastor de lá, né, fez o compromisso, vamos colocar aqui o curso teológico e tudo mais, aquelas coisas, né? Todo mundo conhece como é que funciona. E aí, 2 dias depois, uma pessoa da rua daquele pastor ligou, eu quero que você implanta aqui na nossa igreja o curso teológico. Ele falou assim, não, eu já implantei aí na sua região, e aliás está na sua rua,
É só vocês ir lá e fazer o curso com os irmãos. Não, a gente não quer ir, não. A gente não gosta de se misturar, não. É claro. Ele falou assim, não, então eu não vou colocar, não, porque isso aí não é reino. Isso não é reino. Por quê? Já tinha o curso ali. Tinha estrutura ali. Lá tinha quadro, lousa, cadeira, tinha toda a estrutura para se dar aula. Na igreja desse outro pastor não tinha nada. Você vai implantar na minha, uma vez que eu já implantei na outra e já está ali na mesma rua, para quê? É porque a gente não entende de reino. Isso não é reino. Se sair daqui, está debaixo de maldição. Quem fala uma coisa dessa nunca foi pastor. Nunca entendeu o que é reino. Quando Jesus vira para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E ele diz, tu sabes, Senhor. Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. Ô meu queridão, por mais bênção que você seja, o rebanho é de Jesus. Nunca foi seu. Nunca foi seu. Nunca. A igreja é corpo de Cristo, foi Paulo que disse isso. Não tem como a igreja estar debaixo de maldição. Isso é mentira. Isso é falso ensino. No corpo de Cristo não tem maldição. É falso. Finalmente, os apóstolos dos gentios oferecem uma outra arma eficaz contra os ataques e os enganos doutrinários, que é uma não falsificação da palavra de Deus, segundo Coríntios 4, 1 e 2. A expressão falsificar nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam vinho com água, enganando assim os seus compradores. Desse modo, a lição aqui é de que o crente deve entender que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano da falsa doutrina. É muito sério, irmãos. E aqui a gente vai concluir. A conclusão dessa lição, as falsas doutrinas são uma realidade. Tá? É fato, existe. E Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. E que recurso é esse, irmãos? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Quem tem a palavra não cai, não tropeça. Essa lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Eu não preciso dizer mais nada não, né, gente? Tá o suficiente, tá claro, né? Já deu uma bela exortada em nós, essa belíssima lição 5, as falsas doutrinas da EBD Jovens. Que Deus tenha misericórdia de nós.